nossa aula de história hoje vai ser sobre a abdicação de Dom Pedro I. Já estudamos na história sobre a vida dele, né? Alguns itens importantes que ele fez um papel muito importante no marco da nossa história, né? Proclamando a nossa independência. Mas depois da independência surgiram muitos problemas, muitas revoltas, o que fez ele abdicar do trono. Então vamos entender melhor nessa aula de hoje tudo o que aconteceu, ok? Nas primeiras décadas do século XIX, você sabe que o Brasil havia saído da condição de colônia, né? De Portugal, com a vinda da família real portuguesa ao Brasil. Esse fato preparou o terreno para uma grande efervescência política e cultural no Brasil, sobretudo na cidade de Rio de Janeiro, o que resultou na ruptura com Portugal, na década de 1820, que marcou no Brasil o processo de independência, não foi? Isso aconteceu em 1822, do país e a consolidação do modelo imperial do governo. Em meio à consolidação do Império, no Brasil, Dom Pedro I enfrentou muitos focos de resistência e protagonizou situações públicas e privadas que agravaram sua imagem perante os seus súditos. Os problemas que se avolumaram no primeiro reinado acabaram por culminar na abdicação dele em 1831. Então, a gente já conhece a história, né? O Brasil era colônia de Portugal, e aí com a vinda da família real portuguesa ao Brasil, né? Dom Pedro, ele acabou tomando partido, né? Da situação que aqui estava. Então, entrando o Brasil nesse processo de independência a partir das questões sociais que ele defendia. Então, nesse meio período, o Brasil começou a ter uma forma de governo imperial, né? Que era feita pelo imperador. No caso, Dom Pedro I se tornou o primeiro imperador do Brasil, né? Só que ele protagonizou muitas situações públicas de divergências, né? Coisas que agravaram muito a imagem dele perante a situação que estava atualmente. O que acabou culminando na abdicação dele, né? Ele pediu para sair do trono. Vamos entender algumas causas da abdicação. Os problemas que o reinado de Dom Pedro I apresentava eram de variadas ordens, a começar pela oscilação que o imperador, por conta de ser herdeiro do trono português, mantinha entre os interesses brasileiros e portugueses, né? Ele era imperador, mas ele era herdeiro do trono português. Então imagine você, uma pessoa que quer reinar, a gente colocou ele como imperador aqui, porque ele defendia os direitos dos brasileiros, mas ao mesmo tempo ele ainda fazia parte de algo que a gente não estava querendo conviver mais, que era a coroa portuguesa, né? Então ele mantinha entre os interesses brasileiros e portugueses ainda. O exercício do poder moderador, né, que foi esse poder que a gente já estudou, que dava ao imperador força política para dissolver a Constituinte e nomear cargos vitalícios, também entrava em choque com a perspectiva política de lideranças liberais. Então, tinha essa, né, cogitação, se ele continuar, por mais que ele esteja com ideias, né, apesar da independência e tudo mais que ele defendeu, mas as ideias dele, na verdade, não poderiam ser totalmente abraçadas por todos os políticos, porque eles achavam que a partir do momento que ele é um português e estava à frente do poder aqui no Brasil, ele também não ia manter os interesses brasileiros, né? Ia ficar nessa dualidade também entre os interesses brasileiros e dos portugueses, por ele ser uma pessoa que ainda tinha ele era herdeiro, né, do trono português, então ele era uma pessoa que ainda detinha um pouco desses costumes, né? Então o povo achou que isso não ia ser legal. Além disso, contribuíram para a instabilidade política do primeiro reinado e insurgências regionais. O que foi isso? Começou a ter muitas revoltas, né? A gente já ficou sabendo sobre a Confederação do Equador, né? Uma campanha militar na Guerra da Cisplatina, que a gente já estudou, e que o exército imperial foi humilhado pelas forças da Argentina e do Uruguai, né? Provocando a indignação dos oficiais contra o imperador. Então todo mundo ficou indignado contra ele, né? Imagine. Somou-se a isto a crise financeira de 1829, que ocasionou o fechamento do Banco do Brasil e a desvalorização da moeda nacional. Então você vê, né? Foram muitos os problemas que fizeram ele querer abandonar o trono. A situação política da Europa também já se fazia refletir em terras brasileiras, né? Dom João VI morreu em 1826 e a situação política de Portugal passou a ser um impasse, gerando preocupação também nas elites brasileiras. Poxa, ele estava aqui, ele fazia parte
dessa aristocracia, né, de Portugal, e ao mesmo tempo que ele estava aqui fazendo, exercendo um papel de liderança, ele estava preocupado também com os interesses portugueses que lá fora, querendo ou não, refletiriam aqui no Brasil, né? Haja vista que Dom Pedro I era um dos herdeiros do trono português e poderia eventualmente subordinar o país novamente à coroa lusitana, né? Porque eles estavam passando por dificuldades, aí poderia se pensar que ele queria o quê? Vou fazer novamente o Brasil ser uma colônia, né? Para fortalecer as raízes dele, que é de Portugal, né? Outro fato de destaque foi a queda do rei francês Carlos X e o subsequente início da chamada monarquia de junho, uma monarquia de tendência liberal, que a gente não estudou ainda. Isso aconteceu na França e contaminou outras nações europeias, certo? Aqui no Brasil aconteceu algo muito marcante. Não sei se você já ouviu falar sobre a Noite das Garrafadas. Em meio a toda essa turbulência já na cabeça de Dom Pedro I, que estava sendo atacado por diversos órgãos da imprensa, como o jornal Aurora Fluminense, procurou articular-se em 1831 com algumas lideranças liberais por meio de uma visita a Minas Gerais. A visita, no entanto, foi mal sucedida. Os portugueses que habitavam a cidade do Rio de Janeiro, ao saber da fracassada articulação política de Dom Pedro I, decidiram organizar uma recepção para o imperador com luminárias acesas pelas ruas da cidade. Os brasileiros, revoltados com tal gesto, começaram a quebrar as luminárias das casas dos portugueses, olha só, que por sua vez revidaram atirando garrafas nos brasileiros. Esse episódio ficou conhecido como a Noite das Garrafadas. Então, você vê que toda essa preocupação, tudo que já estava acontecendo, e Dom Pedro queria fazer uma articulação política que também não deu certo. Os portugueses que habitavam na cidade do Rio de Janeiro, ao saber da fracassada articulação, decidiram organizar a recepção. Só que essa recepção foi uma recepção, assim, digamos assim, mentirosa, Eles, na verdade, eles acenderam as luminárias pelas ruas da cidade e os brasileiros ficaram revoltados, com esse gesto, porque estavam, assim, achando que Dom Pedro estava puxando a sardinha pro lado dos portugueses, Então, eles com raiva, começou essa situação que ficou conhecida como a Noite das Garrafadas. Então, com a pressão gerada por todo esse conjunto de acontecimentos, Dom Pedro decidiu em 7 de abril de 1831 abdicar do trono em favor de seu filho, nascido no Brasil, o filho dele, Pedro de Alcântara, que se tornaria o segundo imperador do país. Então ele decidiu, não vou ser mais imperador, não dá certo, porque ele nasceu em Portugal. Então ele disse assim, como meu filho é brasileiro legítimo, então vou deixar ele ser o imperador do país. E em seu bilhete de abdicação estava escrito assim: usando do direito que a Constituição me concede, declaro que, e muito voluntariamente, abdicado na pessoa do meu muito amado e prezado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara, Boa Vista, 7 de abril de 1831, 10º da independência do Império. Pedro. Ok, meus amores? Então espero ter ajudado vocês para vocês poderem fazer atividade proposta e também a ajudar também, vocês terem mais esse conhecimento sobre o que aconteceu em nossa história.